A partir deste momento, passamos a apresentar Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade. Revelando-a, transitou vitorioso, do berço de palha ao madeireiro sanguinolento. Irmão, que ouves no Natal? Os ecos suaves do canto milagroso dos anjos? Recorda que o Mestre veio até nós, para que nós amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob o esplendor de um novo dia. Trecho da mensagem Natal, do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Bom dia, queridos ouvintes e internautas. Que a graça de Deus alcance nossos corações. Em Camaragibe, Pernambuco, são 11h02, sábado, 21 de dezembro de 2024. Eu sou Clênio Barros e, através da Rádio Guarani Digital, estaremos juntos até as 12 horas, apresentando o programa Doutrina Espírita, de número 1415, com a participação de Zeca Piquet e Virginia Barros, aqui no estúdio e nas recepções de suas ligações. Na técnica, Eduardo Albuquerque, produção de Clênio Barros. A mensagem para nos harmonizar perante o Natal do CD Momento Espírita, volume 15, faixa 11. Logo depois, vamos abraçar vocês ouvintes e internautas que participam conosco todos os sábados, e em especial os aniversariantes da semana. Segue o Minuto Mediúnico com o tema Está Chegando o Natal. Como destaque, teremos a entrevista com Maria Letícia Oliveira, ou simplesmente Letícia, trabalhadora voluntária do Magali Ferraz, que fica em Timbaúba. E ela vai nos instruir sobre a perspectiva do Natal sob a visão espírita. Vamos entender. Participem, ainda há tempo. Mande suas perguntas, suas experiências pelo telefone 971040960 e, se preferir, via e-mail pelo falecom@radioguarani.com.br. Vamos agora em seguida, Minuto Mediúnico com Virginia Barros, e o tema é Está Chegando o Natal. Trabalho de Nelson Coutinho. Minuto Mediúnico. Bom dia, amigos ouvintes. Está chegando o Natal. Esta mensagem de hoje do Momento Mediúnico para o programa Doutrina Espírita 1415, de 21 de dezembro de 2024, foi adaptada do site Momento Espírita por Nelson Coutinho, que assim diz: toda vez que está chegando o Natal, os homens revivem a oportunidade de pensar mais profundamente em Jesus. É o mês do seu nascimento. Alguns teimam em lembrá-lo, sem, contudo, vivenciar os seus ensinamentos. Os outros apenas utilizam as simbologias convencionadas pela sociedade para fazê-lo lembrar. Registre-se que, desde os seus primeiros ensinamentos entre nós, ele, Jesus, insistiu em afirmar que os seus atos eram mais importantes do que as palavras dos homens. Foi o único ser capaz de dividir o tempo com suas mensagens e ensinamentos. Por isso, ele deixou para a humanidade o mais belo tesouro de todos os tempos, o amor entre os homens como lição de vida. Sem apego ou exclusividade, seu amor era total e incondicional. Por isso, não temos notícias de Jesus no seio de sua família, convivendo com os seus. A sua família era a humanidade, e com ela vivenciou todo o seu messianato. Amor à humanidade e a serviu. Era a sua missão celestial. Falou de coisas profundas, utilizando figuras e linguagens acessíveis ao povo, que desejavam uma mensagem diferente de todas as que ouvira até então. E ele a trouxe. A sua voz tinha especial entonação, e quando se punha a declamar a poesia dos céus, extasiava as almas. Os simples o seguiam, os desejosos de aprender e os que ansiavam pelo consolo de suas feridas morais, sempre o ouviam atenciosos.
Sua mensagem era dirigida a todos os seres em seus diferentes estágios evolutivos. Dirigiu-se à criança, convidou o jovem a segui-lo, arrebanhou homens e mulheres em plena madureza, alentou a velhice. Assim, sua vida foi um contínuo servir. Ninguém antes dele e nem depois dele realizou tamanha revolução no campo das ideias, semeando na terra dos corações áridos um amor puro. Em sua mensagem, impregnada de perfume de sua presença, prossegue no mundo arrebanhando as almas, e como caminho, verdade e vida, ele continua consolando os aflitos, iluminando os que andam em trevas densas, amparando os que se sentem desalentados e sós. Reafirmamos o seu nome, ele é Jesus, o Cristo de Deus. Sua mensagem é a do amor perene e incondicional. Seus ensinamentos e seus feitos constituem os evangelhos. Por isso, o seu mês de aniversário é um mês de comemoração, onde todos buscam se doar e perdoar. Aproveitemos os lampejos de humanidade e caridade que se afloram neste mês, que se comemora o Natal, e meditemos a respeito dos ensinamentos de Jesus. E entre os presentes e mimos que distribuímos em seu nome, não nos esqueçamos de colocar uma parcela do nosso coração. Senão, jamais existe amor nessa época dedicada ao nascimento do Cristo. Pensemos nisso. Não sinta solidão e escute a Rádio Guarani, que continua semeando Jesus no coração do homem. E até o próximo sábado. Muita paz. Estamos apresentando Doutrina Espírita, divulgando a Boa Nova. Bem, chegamos ao ponto culminante do programa, né? Estamos aqui com Letícia. Maria Letícia, seja bem-vinda, com a graça de Deus. Vamos apresentá-la, né? Estudiosa do Espiritismo, palestrante, pesquisadora, né? E o mais importante, trabalhadora voluntária do Magali Ferraz. A casa é sua, seja bem-vinda. Que volte mais vezes. Com certeza, muito obrigada, seu Clênio. Bom dia a todos, né? Eu me chamo Maria Letícia, é a primeira vez que venho aqui na rádio. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né? Porque é sempre um privilégio, um prazer a gente divulgar um pouquinho do Espiritismo, né? Às vezes a gente acha que faz um pouquinho, mas se a gente tocar um coração, já foi a missão cumprida da gente. Grande verdade. Mas Letícia, me fale do trabalho do Magali. Como é que estamos? Isso, eu trabalho no Hospital Espiritual Magali Ferraz, né? Que fica na cidade de Timbaúba. Lá nós funcionamos aos domingos, né? Aos domingos a partir das 8 da manhã. O hospital se encontra na estrada de Queimadas, que é lá no bairro de Queimadas. E quem é paciente de primeira vez, o horário de atendimento é das 8 às 11 da manhã. Muito bem. E agora tem um anexo, né? No centro da cidade, é isso? Isso. Já há algumas semanas, né? Está funcionando o Bazar Beneficente, que funciona aos sábados, né? Inicialmente e ao longo da semana, quando é possível, né? É um anexo que funciona como bazar para que a gente possa auxiliar também, né? A livraria também está lá? Tem algum anexo da livraria? Isso, a livraria fica no próprio hospital. Ah, fica no próprio hospital. Isso. Né? Tá bom, vamos aprender, né? Vamos lá. Vamos lá. O Espiritismo, ele não tem nenhuma conotação de comemoração social. Sim. Não é? Mas no Natal é diferente. Qual a origem propriamente do Natal, né? Da festa, da ideia? Então, o Natal, como a gente conhece hoje, ele é uma festividade que a gente remete muito à Igreja Católica, né? Sim. Às religiões cristãs, mas essa festividade ela não é como a gente entende hoje, né? Ela tem um início bastante antigo, de muitos séculos atrás, e que ela foi tendo modificações ao longo do ano, né? Então, por exemplo, a gente tem no século II, depois de Cristo, quando o então imperador romano, naquele período, o imperador Aureliano, ele instituiu o quê? Naquele momento, né, que o mês de dezembro, que seria destinado ao solstício de inverno, lá na Europa, né, que esse mês seria destinado à homenagem ao deus Sol Invicto, que para a religião do paganismo ali, né, que era do Império Romano, esse era considerado como sendo a divindade de maior poder, vamos colocar assim, não é? E aí, nesse século II,
esse mês de dezembro, né, esse período, ficou destinado a homenagens a esse Deus, né? E aí, 2 séculos depois, no século IV, nós temos também um imperador romano, nesse caso agora Constantino I, que ele viu que os núcleos cristãos estavam aumentando, né? Então o cristianismo estava ganhando mais força, a palavra de Jesus estava chegando a mais lugares. E o que foi que Constantino fez, não é? Ele decidiu determinar o cristianismo como sendo a religião oficial do Império Romano. E aí foi nesse momento que o que era homenagem ao Deus Sol Invicto passou a ser um mês de homenagens ao maior representante do cristianismo, que é o próprio Jesus Cristo, né? E aí, o que é que a historiografia mostra pra gente, né? Que o nascimento de Jesus, a gente não tem uma certeza da data, né? Ninguém até hoje sabe, de fato, que tenha sido no dia 25 de dezembro. O que a história mostra é que foi ali para abril ou maio. Sim. Mas como houve essa questão do Império Romano, ficou instituído que no mês de dezembro, especificamente no dia 25, seria instituído essa homenagem ao maior representante do cristianismo, né? Verdade. Podíamos dizer hoje que era uma ação de marketing, né? Ele pegou uma festividade que era já tradicional, né? De toda a comunidade, de toda a sociedade, justamente porque antigamente eram sempre ligadas às colheitas, né? Isso. Ou início da colheita, ou início do plantio, que no plantio ou iniciando a colheita, né? Para ser bem quisto. Isso, exatamente. E justamente colocou Jesus e disse, não, agora a gente vai tirar. Mas me diga o seguinte, os mais sensíveis dentro da doutrina espírita chegam até a afirmar que a atmosfera no mês de dezembro modifica. Como isso é possível? Para a gente que é espírita, né, já tem um entendimento um pouco mais esclarecido, né, em relação a isso. A gente entende, né, o Natal como sendo esse momento que a gente passa a pensar mais na renovação, em praticar caridade. Aquela pessoa que tem um desafeto na família passa a tentar reorganizar aquela situação. Então, energeticamente, né, espiritualmente, se a gente for falar dessa forma, o clima, a atmosfera, o ambiente fica mais leve, né? Então, por isso que nós espíritas dizemos que a gente vive num planeta, né, que ele tem uma atmosfera pesada. Porém, nesse período, em relação a essas festividades, a nossa atmosfera vai ficando mais leve, né? E com isso a gente vai meio que desabrochando essa parte da gente de refletir, de olhar para a dor do próximo, de fazer essa reforma moral como a gente dentro do Espiritismo entende. Uhum. A gente poderia também, aproveitando essa liberação, fazer Natal todo mês, né? Porque aí a gente conseguia o ano todinho de um esclarecimento maior. Conseguir esses benefícios, né? Não é verdade? Ao longo do ano todo. Ele divulgou e a gente agora aproveita um pouquinho. Mas como é que a gente pode pensar no Natal? Porque para uns o Natal é um motivo de você ganhar um presente, né? As crianças. Para outros tantos é um motivo de gastar mais, sair do controle, né? E para os comerciantes é um motivo de ter uma receita maior com suas vendas, né? Segundo os comerciantes, é o primeiro data do ano, né, que mais vende. Como devemos entender? Bem, eu entendo da seguinte forma, né? O Natal hoje, em qualquer lugar do mundo, né, não só no Brasil, ele é muito comercial, né? Então, o que é que a gente se preocupa? Com a árvore de Natal, com o pisca-pisca, a confraternização do trabalho, a confraternização da família, preparar uma boa ceia. E a gente vai esquecendo aos poucos o verdadeiro sentido dele, né? Isso. Se o senhor me permite, a gente entende, né, nas religiões cristãs, a gente no Espiritismo, que Jesus foi o divisor de águas na humanidade, né? Tanto que a gente tem o calendário que é contado a partir dele. De tão importante, de tantas modificações benéficas que ele fez. E tem uma história muito interessante que aconteceu na Primeira Guerra Mundial, na região da Bélgica, em que estava havendo um conflito, né, ali no momento da guerra, entre ingleses e alemães. E a guerra se sucedendo a cada dia com os conflitos, mas nos dias 24 e 25 de dezembro, isso tem relato, né, dos soldados após a guerra, eles decidiram entre eles, naquela região da Bélgica, fazer um cessar-fogo naqueles dias. Então você veja, um conflito de alcance mundial, não é?
que envolveu diversos países, houve diversas mortes, mas naquele dia específico, né, nos 2 dias, aliás, 24 e 25, os soldados daquela região decidiram fazer um cessar-fogo, em respeito, né, a esse dia de reflexão que a gente traz. Então, quando a gente pensa assim, que o Natal é muito comercial, de fato ele é bastante comercial, né, como o senhor mesmo falou. A gente pensa muito no superficial, na parte material. Mas a gente tem que lembrar que, apesar de existir a parte material, que é necessária, né, para a convivência em família, no trabalho, na escola, a gente tem que lembrar também do mais importante da festa, né? Porque não é apenas uma festa de divertimento ou de confraternização. É um momento da gente refletir, né? Para quem é cristão, a gente pode refletir dentro dos ensinamentos de Cristo. Quem é espírita, especificamente, a gente reflete a questão da caridade, que não é só material, é espiritual e moral também, não é? Então, a gente tem uma série de reflexões ali que a gente pode fazer. E olhar para essa data, como o senhor falou, ao invés de ser só dezembro, ser o ano todo, né? Então, ao invés da gente olhar só para a parte material, que tem a sua importância, mas a gente também olhar a parte moral e espiritual, que eu acredito que para a gente, que está nessa caminhada evolutiva, que ainda tem muitos anos pela frente, é mais importante a gente fazer essa reflexão. Muito bem. Quando a gente pensa no mundo todo, a gente atribui que todos conhecem Jesus, não é? Sim. E não é bem assim. Você sempre citou as religiões cristãs. Isso. Não é? A predominância no mundo não é a religião cristã. Aí advém que temos o sentimento do Cristo. E mesmo dentro das religiões tem apresentações diferentes do Cristo. Né? Para alguns outros, chegam a afirmar, alguns estudiosos, que Cristo nunca existiu. Não é verdade? Com todos esses fatos relevantes, como você diz, o calendário ser marcado a partir do seu nascimento, para alguns outros estudiosos, mesmo cristãos, diz que Cristo não existe. Né? Outros tantos estudiosos dizem que precisamos renovar o Cristo, porque precisamos atualizá-lo, ele está fora de contexto. Juntando a isso, temos Kardec, que também está fora de contexto, que são 167 anos, né, da codificação. E você atribui, e aí lembrou bem, a questão da sensibilidade do mês de dezembro, e trabalhando para que aquilo ali se perdure o ano todo. Finalmente, o que a gente tem que reformular em Jesus? Então, foi interessante o senhor ter falado dessa questão de outras religiões, né? Que muitas vezes ou não conhecem ou não aceitam Jesus Cristo, né? Por exemplo, tem algumas religiões orientais, o budismo, por exemplo, que ele fala muito dessa questão do desapego, né? De tentar se reformar, que quando a gente faz um comparativo com o espiritismo, a gente vê a reforma moral, né? Sim. Essa questão de se melhorar e ao mesmo tempo ser melhor para o irmão, não é? Então, nesse sentido, eu acredito que, por mais que existam muitas religiões no mundo, né, que não tem o viés cristão ou o viés espírita, a gente vê uma certa similaridade em alguns pontos, né? Então, por exemplo, o senhor falou dessa questão da sensibilidade maior nesse período, né? A gente pode notar isso no mundo todo, porque apesar de ser uma festividade cristã, hoje em dia, né? O mundo todo se mobiliza em torno disso e, de certa forma, acaba que traz uma ou outra reflexão em cima disso, né? E como fato, você lembrou a questão da guerra, né? Sim. Porque dentro de uma materialidade maior do que guerra não existe, né? E como é ter Jesus no nosso coração? Como é que a gente consegue essa façanha? Essa façanha, né? Eu acredito que conforme a gente vai amadurecendo, estudando, evoluindo, a gente vai sentindo um pouco mais a cada dia a presença de Jesus na nossa vida, não é? Todos nós somos falhos, em diversos sentidos. Mas eu acredito que eu sou professora, né? Então eu sou suspeita. Então a gente, quando está em sala de aula, a gente vê cada um dos alunos. Então a gente consegue ver onde aquele aluno pode melhorar. Mas o que é que a gente pode fazer? Não apontar o dedo. Vamos ver o que é que ele tem de bom, né? E tentar levantar essa parte, não é? Então, como nessa questão de como a gente sente, né, Jesus na nossa vida, cada um
pode olhar para si mesmo, identificar que eu tenho um determinado ponto que precisa ser melhorado, né? Porque o primeiro ponto da melhora é você reconhecer que tem uma determinada dificuldade, uma determinada coisa que precisa ser melhorada. E a partir daí, a gente trabalhando em cima disso, né? E aqueles pontos, aquelas situações que a gente já faz bem, a gente ir melhorando mais ainda em cima disso. Como eu falei, todos nós somos falhos, mas nós também temos pontos positivos. E os ensinamentos de Jesus, né, a lei do amor, falam em cima disso. A gente levantar o que a gente tem de bom e reformar o que a gente precisa ser melhorado. Muito bem. Nessa configuração de renovação, como você lembrou, independente de ser cristão ou ser espírita, né, que é quase que a mesma coisa, com alguns fundamentos Sim. diferentes, mas lembramos a questão do bom samaritano. Como você lembrou, a questão da caridade, da indulgência, né? De observar que o Natal não se resume somente àquelas festividades. Sim. Não são 2 dias que vai mudar o mundo. Mas se pegasse aqueles 2 dias de paz e transformasse, como você bem colocou, certamente mudaria. Essa mudança, como se dá do conhecimento? Você é bastante jovem, né? Já professora, já tem a questão comercial, profissional, melhor dizendo, e a questão da vivência comercial do mundo. Como é que a gente coloca o espiritismo no dia a dia? Então, quando a gente vai começando ali, né, a estudar a doutrina espírita, eu tenho uma educação católica, né? Eu cheguei ao espiritismo um pouco depois, já depois dos 20 anos. E aí a gente aprende que é uma caminhada de passo a passo, né? E às vezes é mais interessante a gente ir a passos lentos, mas ir com uma constância, do que querer dar o passo maior que a perna e depois acabar caindo. Então, dentro da religião espírita, né, dentro dos ensinamentos espíritas, é muito importante que a gente busque essa melhora moral, principalmente, né? Lá no hospital, né, nós temos as palestras de doutora Cristina, de outros trabalhadores. E se a gente for ver o que tem por trás de cada palestra, o que é que está sendo dito, né? É a reforma do ser humano. A sua reforma como pessoa, a sua reforma emocional e, consequentemente, isso vai gerar a sua reforma moral e espiritual. Então, quando o senhor perguntou, né? Como a gente faz essa modificação no dia a dia, né? Do espiritismo no dia a dia. A meu ver, ela é algo que acontece passo a passo. Que não é tão simples, né? Quando a gente tira aquele orgulho e egoísmo e olha pra gente e vê, eu tenho tudo isso aqui de erro. Pra gente se reformar e mudar, não é fácil, né? É algo que exige muito da gente, em termos de ter paciência com a gente mesmo e, ao mesmo tempo, esforço para fazer. Mas eu acho que é algo que tem que ser cotidiano. Então, no caso da doutrina espírita, nós sempre somos orientados a ler as obras de Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos. Então, conforme a gente lê, conforme a gente vai adquirindo um pouco mais de conhecimento, a gente vai observando pontos em nós que precisam de modificação. E ali, nas obras, né, de Allan Kardec, a gente tem orientação para todos os pontos que a gente quiser da nossa vida, não é? No caso dos hospitais, o que é que a gente sempre ouve dos médicos espirituais, né? Faça oração, faça prece, o evangelho em casa, procure pelo seu anjo de guarda no momento de oração. Então, aos poucos, né, a partir do nosso esforço, nós vamos tendo inspirações de como melhorar no nosso dia a dia. Porque a melhora, ela é individual, né? Muitas vezes um ponto que uma pessoa melhora, a outra pessoa já precisa melhorar de uma forma diferente. Então, como tudo isso é muito pessoal, a gente tem que se alimentar de arcabouço material, moral, espiritual, e aos poucos a reforma vai acontecendo. Muito bem. Nesse dia a dia, quando estamos no hospital, quando estamos numa congregação religiosa, né, são poucas horas em relação à semana que a gente passa. Em relação até, dependendo do dia que a gente passa, né? Como é que a gente vive isso? A gente, quando está no instituto religioso, somos religiosos. Isso. Quando estamos na escola, somos professores. Quando não, aluno, né? Quando estamos no comércio, somos comerciantes. Então, temos que visar lucro, temos que ter aproveito de tudo. Como é que esse dia a dia
é só naquele momento, só quando eu estiver dentro do âmbito espírita, é que eu vou ser espírita? Essa reforma, né, moral tem que ser diariamente, né? Não pode ser só no momento que a gente está ali no nosso templo religioso. Senão vai virar uma hipocrisia, né, como a gente chama. Se eu estou ali na minha igreja, no meu templo religioso, ou no centro espírita, eu sou de uma forma, então fora eu tenho que agir, eu tenho que ser coerente nas minhas ações, né? Então, como o senhor bem colocou, às vezes a gente, quando está na escola, a gente é professor ou aluno, né? Quando está no comércio, é comerciante. Então, se eu, como comerciante, como é que eu posso agir dentro de uma moralidade, né? Eu posso vender meu produto num preço que seja adequado para ele, para não tirar proveito em cima de quem compra. Eu posso honrar meus pagamentos, o pagamento dos meus funcionários. Posso não tentar trapacear, não é? Então, essa questão de moralidade que a doutrina espírita ela coloca para a gente, ela é para toda a área da vida. Independente se a pessoa é professor, se é aluno, comerciante, médico, metalúrgico, engenheiro, o que for. Isso está em todas as situações da vida, né? E a gente tem que fazer uso disso. Porque tem até uma parte do Evangelho que fala, né? Quanto mais receberdes, mais serás cobrado. Então, se a gente tem a oportunidade de ter o conhecimento, vamos colocar em prática, né? Vamos ser coerentes no que a gente estuda e no que a gente faz. Muito bem. Há um entendimento que a religiosidade atrapalha o conhecimento, que ela, como se diz, direciona ou prende a você de alguns preceitos, sem esclarecimento, sem crescimento. Porém, no Evangelho segundo o Espiritismo tem a lei do progresso. Não é verdade? Como é que a gente pode conciliar o progresso? Você bem lembrou, temos uma ascensão para progredir, para ter conhecimento, juntamente com a moralidade. Esse crescimento não atrapalha a questão da caridade? Não era somente a gente ficar muito mais orando, né? No centro, fazendo o que é bom, não é? Só com pessoas ali bem tranquilinhas, tudo. Como é que se dá? Olha, no meu ver, eu acredito que o progresso da ciência, da tecnologia, da humanidade, ele deve ser pautado numa evolução moral também, não é? Porque eu sou da área de ciências exatas, né? Então a gente vê muito isso. Quem é de exatas não acredita em Deus, e não é bem assim. Não é? Porque eu acho que conforme você vê a beleza da ciência, é onde mais você deveria acreditar em Deus. Eu vejo dessa forma. Disse, não foi? Exatamente. Eu vejo dessa forma. Então, eu acredito o seguinte, que conforme uma sociedade evolui na medicina, na ciência, na pesquisa científica, se ela não tiver também a evolução moral, a evolução espiritual, ela vai chegar a um ponto que não vai se dar bem, não é? Porque se a gente não tiver essa evolução, chega um ponto que a ciência vai extrapolar e acha que pode fazer tudo que quiser, e não é bem assim, né? Então a gente tem que ter esse pilar da religião, da espiritualidade, para nos dar uma base do que é correto e do que não é correto fazer. Muito bem. Hoje podemos dizer, com base na ciência, né, que a comunicação nunca se deu tão facilmente no mundo inteiro, né? O Jobs, de vez em quando, ele manda os recados de Cíntia, né? Ouviu, falou isso, gostou daquilo e tal, sempre orientando. Mas assim, todos nós entramos em contato, né? Cíntia está no Japão, e mesmo assim parece que ela está bem pertinho, né? Porque entra em contato, brinca, fala, né? Faz suas críticas, não é verdade? Mas, e nós, de uma maneira geral, nos comunicamos com todos, né? Mas mesmo assim, o homem é um grande ausente de si mesmo, né? A questão da depressão é a doença que não parece ser do século, parece ser do milênio. Está avançando cada vez mais. Isso vai degradando a família, degrada primeiro o indivíduo, depois a família, e tem uma repercussão dentro da sociedade como um todo. Como é que a gente pode combater esse mal tão grande e tão difícil? Esse mal do século, né? Como a gente fala. Isso, perfeito. Que muitos psicólogos e psiquiatras apontam, né? Eu trabalho há 8 anos, né? Com escola. Minha mãe também era professora e a gente, nas conversas da gente, ela disse que não se vê tantos jovens nessa questão de ansiedade e depressão hoje como se via antigamente.
Perfeito. Né? Quando eu comecei a lecionar, eu já via isso, né? Mas há de fato essa questão. Eu acredito nesse sentido que muitas vezes é uma falha em diversos pontos, né? Aqui eu estou falando pela minha ótica de professora, né? Uhum. A gente às vezes tem uma falha na família, pode ter uma falha nutricional também, muitas vezes, psicológica, mas o que eu mais noto, e eu posso até puxar para essa parte da época de Natal, né? É essa falta de você conseguir olhar para si mesmo e olhar para o próximo. Porque isso já está noticiado em todo local, né? A depressão é o mal do século, como o senhor bem colocou. E aí a gente vê que a depressão sendo o mal do século, o que é que acontece com essas pessoas que entram nesse estado, que às vezes não conseguem sair? Por que é que a família muitas vezes não consegue dar a mão, não consegue ajudar? Muitas vezes se desestabiliza também, né? Eu vejo que muitas vezes é a falta da pessoa de se conhecer ou de ter uma base espiritual. Não precisa nem ser necessariamente dentro da religião espírita, mas assim, é a crença em algo maior, né? E muitas vezes aquela pessoa se sente sozinho, se sente desamparado, a família às vezes não sabe como agir, como reagir, o que fazer, e fica às vezes um ciclo que fica interminável e não se resolve, né? Então, ao meu ver, esse momento de Natal também é para a gente refletir isso, né? Eu tenho certeza que todos aqui que nos ouvem ou conhecem alguém, ou tem algum familiar, algum amigo que passa por essa situação, né? Seja de maior ou menor intensidade. E aí o que é que a gente pode fazer? Tentar ver naquela pessoa o que é que falta ela receber, no sentido assim, por que é que ela entrou nesse quadro? Foi a morte de um familiar? Foi uma situação financeira? Foi uma dificuldade profissional? O que é que fez ela entrar nessa situação? E como é que eu, vendo a situação de fora, como é que eu posso ajudá-la? Né? Porque muitas vezes a gente tenta ajudar na forma de palavras, né? De dar um apoio, e às vezes aquela pessoa precisa de um pouquinho a mais, né? Então, já que o Natal é um momento de reflexão, como é que eu posso refletir para tentar ajudar aquela pessoa? O que mais especificamente que ela está precisando para tentar sair disso? Eu acredito que seja dessa forma que a gente pode trabalhar. Muito bem. Com relação a... Quando a gente pensa no espiritismo, está ligado diretamente à questão da reencarnação, não é? Quando você fala da evolução, que precisa evoluir, tanto cientificamente, dentro do ensinamento ortodoxo, também a questão moral. Sim. Aí você trata de convivência, você está numa linha de filosofia. E a questão da linha espiritual, você já lembrou a questão fluídica. E os espíritos? Como é que vem o Natal? A relação dessa festividade interfere ele estando do outro lado? Olha, o que a gente tem de ensinamentos, né, dentro da doutrina espírita, é que para os espíritos é apenas mais uma data, não é? Porque eles são aqueles espíritos evoluídos, né? Sim. Que já tem um grau moral um pouco mais elevado. Eles têm um nível de desapego que a gente não tem, né? E o desapego não é só da matéria, é também dessas festividades. Então, para eles, na minha visão, é Natal todo dia. Perfeito. Porque se o Natal é o momento de refletir os ensinamentos de Cristo, então para eles é Natal todo dia. Isso. E para aqueles que não estão tão evoluídos? Aí eu acho que a gente é a reforma do passo a passo que eu falei, né? A gente fazer o esforço de melhorar cada dia um passo a passo. Muito bem. É muito comum no centro espírita alguém chegar ao centro espírita e olha, eu estou com influência, alguém está me perseguindo, né? Meu vizinho fez uma coisa contra mim, né? Eu estou suspeitando. Isso acontece de fato? Os espíritos nos perseguem a esse ponto? Sim, né? A gente aprende dentro da doutrina, né? Da doutrina espiritual, que o nosso estado mental vai influenciar. Né? Então, como o senhor bem falou no início, nessa época a gente tem um fluídico mais leve, né? Sim. Também é pelo nosso estado mental. Então, nessa questão específica, né? De que o indivíduo chega no centro espírita, no hospital espiritual, dizendo que está com alguma influência, que não se sente bem. Isso também tem a ver com o nosso estado mental. Então, se interiormente eu estou bem, estou pensando em Jesus, estou num estado mental e emocional e moral elevado,
eu não vou receber influências. Ou se eu perceber, vai ser mínima, eu vou conseguir sozinho sair daquilo, né? Agora, se o indivíduo fica num estado mental e emocional sempre para baixo, né? Sempre reclamando e revivendo situações ruins, vai ser mais difícil dele sair. Claro que uma pessoa nessa situação, ela precisa de ajuda. E a gente, como espírita, a gente tem que estar aberto a oferecer a mão para dar ajuda a essa pessoa, mas também é o esforço pessoal, né? Que também tem que agir. Muito bem. Nesse embasamento desta relação da sociedade com a vida material, Jesus, como fomentor da paz, nos ajude. Então, eu acho que Jesus, ele veio aqui para a Terra para dar um salto nessa nossa evolução, né? Tem até um livro de Chico Xavier, né? Que é O Caminho da Luz, onde Emmanuel, né? Que é o seu mentor, ele fala que Jesus veio para esse planeta, ele se fez encarnar nesse planeta para ajudar no amadurecimento espiritual dos seres que aqui estavam. E se nós formos ver os ensinamentos de Cristo, não só na época de Natal, né, o ano todo, a gente vê que a finalidade realmente é essa, né? Então, se eu tenho que melhorar como pessoa, se eu tenho que melhorar moralmente, espiritualmente, se eu tenho que ter mais conhecimento e tudo isso com base, né, na lei do amor de Jesus Cristo a meu ver, é o gancho que ele faz, né, do mundo dos ensinamentos espirituais com a fisicalidade que a gente vive. O que a gente pode esperar para 2025? Eu espero que seja um ano mais tranquilo, no sentido das relações pessoais, né? A gente em casa, no trabalho, no hospital espiritual, no centro espírita, a gente sempre tente ver o outro, nosso irmão, como alguém que está no mesmo patamar que a gente, porque todo mundo está galgando passos, né, para se melhorar. Então, que a gente possa ser mais harmonioso. É o que eu sempre digo como professora, né? E agora eu acho que isso é importante também. Para o ano que vem, a gente tem que tentar se melhorar e tentar agir de uma forma mais correta, mais honesta, mais próximo daquilo que Jesus queria para a gente, né? Então, se eu for tomar uma atitude, eu sempre digo a meus alunos, e se fosse Jesus ou a mãe de Jesus fazendo? Será que a gente ia fazer da forma que a gente está pensando ou de uma forma diferente, né? Muito bem. Quando essa progressão, né? Você já lembrou algumas vezes, e está muito forte isso, essa questão de ser professora. Então, a questão analítica, né? De você fazer sempre uma aferição do contexto do fato em si, é quase que espontânea. Sim. Não é verdade? Sim. No Centro Espírita recebemos várias pessoas de várias religiões diferentes, não só os espíritas. Sim. Né? Até mesmo para tratamento. Alguns até se colocam como ateu e ainda querem fazer o tratamento e vão fazer, e não há diferenciação. Mas você consegue identificar a evolução desses pacientes ou dos trabalhadores, de todos nós, dentro do Centro Espírita, dentro da sua leitura? Então, eu imagino que aquele paciente, né, aquele indivíduo que chega para ser paciente, independente de religião, né, se tem religião ou até se não tem, né, como o senhor bem falou, conforme ele se dedica a melhorar, a pôr em prática, né, as orientações que ele recebe, eu acredito que ele aos pouquinhos vai se melhorando, não é? Porque é aquela coisa, nada nos é obrigado, a gente faz conforme a nossa leitura da situação, não é? Mas eu acredito que se a pessoa está de coração aberto para ouvir, né, e pôr em prática aquelas orientações, eu acredito que sim, a gente percebe, na gente mesmo, ou as pessoas de fora percebem a nossa mudança, né? Nem que seja mínima, mas a gente vai aos pouquinhos mudando, sim. Muito bem. Quando a gente começa a perceber, né, justamente a importância que é Jesus, ou a importância dessa mudança, né? A gente, vamos supor, conhecer a verdade que ela te libertará. A vontade que a gente tem é obrigar todo mundo a querer fazer a mudança nesse mesmo momento, né? Que alguns digam assim, por que você perde o sábado? Por que você perde o domingo tão jovem? Por que não está com a família? Sim. Né? Lembra a passagem de Jesus, né?
Ó, teus familiares estão lá na frente. E aí? Isso, exatamente. Nos ajude. Como é que não está com a família? Nesse ponto, no começo, né, quando eu tinha ali, estava começando os estudos, né, da doutrina espírita, eu vi aquilo algo tão maravilhoso que eu queria falar para todo mundo. E foi uma falha que eu cometi, porque depois, algum tempo depois, é que eu fui perceber que cada pessoa tem o seu momento, né? Então, por exemplo, dentro da família a gente chegou num consenso, né? Eu respeito sua religião, você respeita a minha, e a gente vai se aproveitar da melhor forma possível, né? Cada um com a sua forma de pensar. Então, eu acho que nesse aspecto, a gente tem que ter o respeito pelo outro, né? Se ele tem a nossa linha de pensamento, a gente vai seguindo. Se não tem, a gente tem que ter respeito por ele da mesma forma. E o anjo de guarda existe? Existe, com certeza. Eu acho que, até como os médicos espirituais falam, né? O anjo de guarda é aquele irmão mais velho, mais consciente, que nos conhece mais do que a gente mesmo, né? Então, ele sabe de nós uma questão de personalidade que a gente não percebe. Então, não só dentro da doutrina espírita, né? A gente vê isso divulgado em muitas religiões. Então, a meu ver, o anjo de guarda existe sim, a gente tem que ter ele como alguém que quer nos ajudar, né? Não ficar contra ele, é alguém que quer nos ajudar. Grande verdade. Estamos chegando ao final dos trabalhos, né? Mas é muito importante você, como jovem, ter esse entendimento e passar essa sua verdade, né? Sim. Essa realidade. Há uma diferença grande dessa visão da gente querer impor, não por maldade, né? Mas por desejo de trazer essa informação a todos, né? Parece que a gente descobriu um momento único. Quer divulgar. E muitos não estão querendo, estão em outro momento, né? E nesse momento é aquela passagem que Jesus diz, olha, se aquela casa não quer te receber a tua paz, bate a tua sandália, dá meia volta, não vai constranger ninguém. E no Espiritismo também é assim, né? Não é fácil, a gente tem que orar muito pelos nossos anjos de guarda para nos orientar. Sim. E a gente aprender a calar. Mas essa relação do centro espírita, da religião, ajuda ou atrapalha os jovens? Eu acho que ajuda, né? Especificamente a religião espírita, né? Eu acho que ela traz uma forma de orientar, que é muito dentro da verdade, né? E ela não impõe, mas ela faz o jovem repensar aquela atitude dele, né? Então, a meu ver, é algo que é benéfico, sim. Tanto para a juventude como para todas as idades, né? Para a gente fazer melhor e tentar ser melhor. Perfeito. Suas considerações finais? Bem, primeiramente agradecer, né, a oportunidade, né? Como eu falei no início, qualquer pouquinho de conhecimento que a gente pode divulgar, eu acredito que já é benéfico, né? Qualquer orientação que a gente recebe, aconteceu muito comigo, muitas palestras que a gente escuta lá no hospital ou no canal, né, do hospital, a gente sempre tem um ponto que toca na gente. E esse ponto é que faz a mudança. Então, as minhas considerações são que a gente possa, nesse período de Natal, refletir, né? Refletir nós, como seres humanos, o que é que a gente pode melhorar, o que é que a gente deve olhar no outro e abraçar o outro, apesar de seus defeitos, né? Sempre dentro do respeito, da tolerância, mas buscando sempre a melhora, né? Nossa e do nosso irmão. Muito bem. Só agradecimento, Letícia. Agradeço também. Tudo de bom e volto mais vezes, né? A equipe está completa, acredito. O entrevistado da próxima semana será Josenildo José da Cruz, da Escola Espírita Cristina de Menezes de Albuquerque. E ele vai falar sobre o significado do Ano Novo, também, logicamente, na visão espírita. Mas, voltando ao tema de hoje, é um tema aparentemente fácil, mas de fácil não tem nada, porque, como você bem lembrou, o relacionamento, nós como ser humano, nós como profissionais, nós como membro da família, e temos que ter aquela relevância. Por mais que a gente acredite que esteja no caminho certo, não podemos impor a nossa verdade a ninguém. E o respeito, a disciplina
é o que reza o dia a dia nosso, né? A gente tem Verdade. que nos disciplinar. E não é fácil, né? Não é fácil. A mensagem de Emmanuel para Chico Xavier foi contundente, né? 3 visões diferentes de disciplina. Nós não conseguimos ainda ver a primeira. Mas obrigado, Letícia. Venha mais Obrigada vezes de também. coração. Muito boa. Deixa-me ver. Vamos agradecer ao Criador pela oportunidade de servir a divulgação cristã. A Rádio Guarani, através de Luciano Carvalho. Na técnica, Eduardo Albuquerque. Aos colaboradores, a Maria Letícia, hoje a entrevistada. Muito boa, muito ensinamento, muitas reflexões. A Zeca Pequet, a Virginia Barros, a Reginaldo Pedro, a Joabson, pela presença, pela emissão dos pensamentos, né? Por toda a sustentação que deu ao nosso programa, pelas suas participações. Que fiquem com Deus, desejamos a semana de muita paz e aprendizado. E de acordo com sua vontade e o nosso merecimento, estaremos aqui nas próximas semanas. Vamos ao momento musical com Ricardo Andrade e o seu CD A Vida Continua. Faixa 12 é Natal. Em seguida, Conexão Cultural com Joaquim Freitas. Muito obrigado.